Bom, gente, então nessa parte de plástico, né, é quando eu decido entrar com essa parte de estrutura de calçados. Tem muitos calçados que aplicam materiais poliméricos, não são os únicos, mas eu acho que é um bom momento da gente introduzir essa parte da estrutura, que é um tipo de produto que demanda uma estrutura específica, tá? Então eu vou explicar para vocês a maneira que eu prefiro fazer esse desenho de calçados e que é inclusive uma maneira de um livro que chama I Draw Shoes, que é, depois eu vou até passar para vocês, que é um livro bem prático e ele mostra realmente situações reais de representação de calçados. E aí, então aqui a gente vê a representação, né? Eu coloquei uma melissa como exemplo para essa aplicação aqui dos calçados, porque é uma marca que trabalha basicamente com sapatos feitos de material polimérico, né? Que é o conteúdo que a gente está aplicando agora. E uma coisa que é interessante no site da Melissa, que depois se vocês observarem, eles têm várias vistas do objeto e faz a e é justamente nisso que a gente se baseia para o entendimento da estrutura total do calçado que a gente está representando. Então aqui eu escolhi um sapato no modelo básico, assim, um sapato Oxford. E aí eu peguei a vista em perspectiva dele, a vista lateral e a vista superior. Com esse calçado, lembre-se sempre que em expressão gráfica a gente usa objetos reais como estudo de caso e como exercício de raciocínio para a gente fazer os nossos produtos, né? Então, entender como é a parte superior e como é a parte lateral do objeto é o que vai me ajudar a fazer essa sobreposição, esse cruzamento em T para construir a perspectiva do objeto. Então, vamos lá. Pensando na vista superior, então. Primeira coisa, eu faço essa delimitação de onde está as reduções, onde estaria o início das reduções das dimensões desse objeto. Então aqui ele pega, né, no peito do pé, aqui na lateral onde ele começa a funilar, e aqui é a mesma coisa. Aqui na finalização da curva de trás é onde ele vai começar a funilar também essa parte de cima né, a parte de baixo do solado do calçado. Depois dessas linhas definidas, então eu vou fazer qual que é a largura total do meu objeto, como se eu pegasse esse ponto aqui que eu tinha delimitado e vou até o final, então nessa demarcação do objeto todo, né, indo lá na frente. Depois disso, eu entendo que desse ponto para cá, em direção ao calcanhar, eu tenho esse afunilamento, então aqui ele vai praticamente encostar naquela outra parte que eu já tinha visto que tem um afunilamento. Então aqui, né, os meus 4 pontos principais de finalização de curva e início de redução de medidas. E aí aqui eu consigo fazer a construção dessas duas, são duas elipses, né, gerais aqui, porque é o entendimento dessa construção. Então eu consigo fazer essas duas elipses que se cruzam aqui, uma como se fosse uma elipse que está logo abaixo do calcanhar, realmente, indo até o meio do pé, e o outro é o que seria na parte superior do pé, né? É o que seria ali embaixo, no peito do pé, passando uma outra elipse ali. E aí, com essa estrutura das elipses, eu consigo fazer a estrutura total da minha vista inferior, né? Como se eu estivesse vendo a parte de baixo do meu objeto. Então aqui eu tenho uma delas já formada, que é dessa junção dessas duas elipses com esses afunilamentos aqui que eu vou entendendo na formação do solado do pé. Então aqui está a minha vista total, né? Como se fosse a minha vista da parte de baixo do sapato. Depois eu parto para o entendimento de uma vista lateral do objeto. Aí eu vou fazer as linhas, né? O que passa por baixo aqui dele, realmente. Aquele ponto então do afunilamento lá que eu tinha falado, onde ele começa, eu identifico ele aqui nesse ponto, identifico ele aqui também na vista lateral do objeto. Aqui, inclusive, é onde o salto do objeto finaliza e começa uma outra queda aqui, né? Eu vejo que é um ponto de transição de sentido aqui do objeto e a linha de finalização realmente lá da ponta do objeto, né? As duas pontas dele dos limites totais do objeto.
Depois disso, eu vou encontrar eu vou, na verdade, entendendo as linhas de construção desse objeto. A minha sugestão aqui é de encontrar o final lá no alto, né? Então eu já encontrei a linha de base dele aqui embaixo, vou encontrar a linha lá de topo dele, e a minha linha central é onde esse bico dele encontra, né? Onde o final aqui do bico do calçado está em relação à altura. Ele fica mais ou menos na metade, tá? Nesse modelo específico aqui de calçado. Depois eu vou entendendo essas linhas de redução aqui realmente do solado. Então, né, depois que eu tenho as linhas de proporção já cruzadas e definidas, eu vou fazendo a construção desse perfil. Então, eu entendi que o salto dele é assim, ele tem uma nova queda, tem uma partezinha que encosta no chão e depois esse bico sobe. Isso é um ponto muito importante quando a gente está desenhando sapato. Se vocês não consideram essa linha aqui da inclinação do bico dele, que se vocês olharem os sapatos de vocês, todos têm, os tênis, os sapatos de salto, todos eles têm esse biquinho. Se a gente desenha desconsiderando isso, parece que o sapato tá caindo em direção ao chão quando a gente coloca ele na perspectiva, tá? Talvez vocês fazendo os exercícios de vocês, vocês observem esse tipo, né, de funcionamento aí, e vocês vão ver que ele fica com essa sensação de que ele tá torto e ele tá caminhando, deitando na direção do chão, tá? Então não se esqueçam de considerar esse levantadinho aqui do bico do sapato. E aí, né, depois, assim, o calcanhar ele pode ser construído aqui com a ajuda de uma esfera, né, de uma circunferência. Vou entendendo também que aí na tangência dele eu tenho essa inclinação. O calçado, ele tem uma queda, né, aqui que é o que vai desviar do tornozelo ali, e depois ele vai para cima, ele volta a subir novamente lá na direção do cabedal, que é a parte de cima dele, né? Depois que ele forma esse bico lá em cima, ele faz de novo essa queda, que é o que estaria na frente, né, do pé, do nosso pé aqui na parte superior dele, e depois ele faz uma nova inclinação para a formação desse bico, né? Então o bico dele já é no outro ângulo. É importante a gente ir entendendo a formação desses ângulos principais aqui na construção do objeto. E aí aqui eu tô com o meu perfil lateral, né, do objeto. Depois disso, eu pego aqui a perspectiva, eu tô pegando uma perspectiva já pronta e construir esse cruzamento em cima dela para vocês entenderem como é que realmente ela funciona, tá? Então, entendi lá o que eu tenho que pegar na minha perspectiva. A linha de final do objeto, né, o final dele aqui. Essas linhas de redução que a gente já tinha falado que ele tinha, né, que a gente já tinha observado na vista superior dele. Achei as limitações laterais dele, né? Então, qual que é a largura dele? Fiz isso também projetando lá pro ponto de fuga, né? Nunca o ponto de fuga abandona a gente, ele tá aqui também. E a linha central de construção desse calçado tá aqui, né? Então, eu fiz a forma total dele aqui como se fosse essa forma que está encostando no chão. Depois que eu tenho esse total, eu vou fazer a construção daquela mesma vista que eu tinha feito na vista superior. Então aqui está a construção das minhas elipses, né, que vão se cruzar para eu conseguir fazer aquela imagem lá que eu tinha feito com as duas elipses se cruzando, que é quando eu chego nesse ponto aqui da minha vista, o que seria a minha vista inferior que eu construí lá, agora ela está projetada, sendo direcionada para o ponto de fuga. Então, as laterais dela estão sendo lá projetadas para o ponto de fuga, né? Tem aquela redução que eu tinha falado para vocês, quando ele sai desse ponto, vai até lá no calcanhar, para eu entender que essa elipse aqui, ela tem um eixo maior do que essa daqui. Tem esse cruzamento das elipses aqui para eu pegar essas tangências e fazer essa formação do perfil inferior, né, do calçado. É uma vista superior que a gente consegue ter disponível, mas é como se eu estivesse desenhando a parte de baixo. Quando a gente observa a parte de cima do objeto, ele esconde alguns afunilamentos que acontecem lá no solado, tá? Mas o que me interessa aqui é realmente essa construção do solado. Depois, então, nessa linha central, né? Então, eu tinha esse eixo de centro aqui, que é o que estava indo lá pro meu ponto de fuga. Nessa linha, eu vou fazer uma espécie de um T, onde a parte de baixo dele tá com aquela vista inferior e esse T aqui no centro dele tem a projeção da vista lateral.
Então tem aquela, né, o que eu tinha falado com vocês aqui, o biquinho levantado que eu tô falando para vocês prestarem atenção. O que estaria no chão mesmo é essa linha aqui, só que eu faço esse levantamento dela aqui em direção ao bico que é mais levantado, tá? Esse ponto aqui do salto, eu faço a projeção daquela lateral que afunila, que encosta no chão e que sobe. Então, todos aqueles ângulos que eu já tinha encontrado lá no entendimento da minha vista lateral, eu vou fazer a projeção dele na perspectiva, né, levando em consideração essas porcentagens de redução da proporção ali de acordo com o que é direcionado para o ponto de fuga, então eu vou levar isso em consideração. E aí eu tenho esse cruzamento, então, das duas vistas aqui em T, tá? Eu vou fazer essa representação agora com vocês de como que eu faço a união dessa vista lateral com a vista inferior para fazer esse volume tridimensional na construção do calçado, tá? Então, agora é quando eu parto para essa aplicação realmente da estrutura em forma de desenho.